Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Eu convido a todos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 121. Estamos fazendo o estudo nos Salmos de Romagem. Hoje estaremos estudando o Salmo 121. Se você não assistiu, você tem lá no canal, na playlist do canal de YouTube de nossa igreja, a mensagem do Salmo 120. Hoje estamos tratando do Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Amado Deus eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, pedir que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Tira, ó Deus, qualquer pensamento que possa estar nos dispersando nesse momento, nos distraindo. E fala aos nossos corações, que possamos de fato, ó Deus, entender a tua palavra e aplicá-la em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, no momento em que dizemos não ao mundo e dizemos sim para Deus, todas as nossas questões, todas as nossas perguntas, as nossas questões existenciais, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades, elas são exterminadas de nossas vidas. Nós deixamos de ter essas indagações, deixamos de nos fazer questionamentos. Nós, cristãos, fazemos parte de um grupo privilegiado. Nós fazemos parte de um grupo onde não existe dificuldade no relacionamento marido e mulher. Onde há um entendimento no relacionamento. O meu marido me entende muito bem e eu consigo entender o meu marido em todas as diferenças. Os nossos filhos, eles não correm perigo, eles não são malcriados, eles não são desobedientes, eles nos atendem, não é? Damos a ordem e eles nos obedecem. Nós não temos dificuldade de ver os nossos filhos se desviando da palavra, porque eles estão sendo criados aqui debaixo da palavra de Deus e não corremos o risco de ver a nossa família sendo destruída. E se alguma dessas coisas acontece na nossa vida, se uma doença me abate, ou o meu filho é acometido de uma doença, se eu entro em desavença com o meu marido ou com o meu filho, se eu passo por dificuldades no meu trabalho, ou até mesmo se eu enfrento dificuldades na minha igreja, é porque eu ando vacilando com Deus. É porque eu ando realmente fazendo coisas que eu não deveria fazer, eu ando me esquecendo ou deixando de lado aquilo que eu realmente deveria fazer. Irmãos, graças a Deus, nada disso é verdade. Se você pensa, se você tem algum desses pensamentos que eu acabei de expor, eu tenho uma excelente notícia para você nessa manhã. Você está errado.
E às vezes, irmãos, descobrir que estamos errados é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. E o Salmo 121, ele vai tratar da verdade de Deus nessa nossa jornada. Quando estudamos o Salmo de número 120, nós ficamos incomodados com a realidade do mundo e resolvemos dizer não para o mundo e sim para Deus e iniciar uma jornada com Ele. O Salmo de número 121 é justo aquele salmo que vai dizer, olha, você iniciou, mas espera aí, deixa eu te contar algumas verdades, deixa eu te dizer como é que é essa jornada e essa caminhada. O Salmo de número 121, ele é um salmo dos peregrinos. Eles saíam de suas casas para ir até Jerusalém para cumprir aquilo que a lei determinava, que eles deveriam participar das festas judaicas. Então, pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, o judeu, ele iria para esse lugar. Se hoje, muitas das vezes, é complicado, irmãos, nos distanciarmos, nos dirigirmos a determinado lugar, imagine naquela época, onde não havia meios de transporte, onde não havia estradas, onde havia toda uma dificuldade. Na parábola do bom samaritano, nós vemos ali a história de um judeu que está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, só que ele é atacado por salteadores. Então, nós vemos que essa jornada, essa caminhada para Jerusalém, não era uma caminhada das mais tranquilas. Geralmente, eles iam em caravanas, mas essas caravanas, elas eram, eu não sei se era até uma forma mais fácil dos salteadores identificarem e aí assaltarem. Não sei o que seria mais seguro. Com certeza, nós ficaríamos ali discutindo em casa e pensando qual seria o meio mais seguro para nos dirigirmos a Jerusalém. Se, junto com todo um grupo, não é, formando ali uma grande caravana, ou isolado, como no caso da parábola do bom samaritano. Fato é que, fosse qual fosse a escolha, seria uma jornada que implicaria em perigos. E aqui o salmista está falando, eu elevo os meus olhos para os montes. Quando ele diz que eleva os olhos para os montes, nós podemos entender de várias formas. Ao olhar para os montes, ele teria a certeza de que estava se dirigindo a Jerusalém, que ficava no alto de um monte, no monte mais alto ali da região. Ao olhar para o monte, ele também podia prever os perigos que podiam estar ocultos naqueles montes. Mas nós vamos tratar aqui também que ao olhar para os montes, ele podia ser desviado pelas facilidades, pelos postes ídolos, por Acera, por Baal, por todos aqueles deuses que eram adorados. E quando nós estudamos no Velho Testamento, é bem claro nos mostrando que esses ídolos, esses altares que eram erguidos para esses ídolos, ficavam aonde? Nos montes. Então, diante das dificuldades, quando ele gritava socorro, com certeza, vários socorros poderiam vir ao encontro dele. Mas não socorros da parte de Deus, socorros da parte do homem. Existem 3 coisas que o salmista coloca aqui no Salmo que podem desviar, que podem acontecer com o peregrino. O peregrino, ele poderia tropeçar. O salmista diz, não deixará vacilar o meu pé. Ou seja, o peregrino, ao caminhar para Jerusalém, ele podia tropeçar, ele podia escorregar.
havia, dependendo da região em que ele morasse, em Israel, ele teria que passar por uma cordilheira para chegar até Jerusalém. Então, muitos eram os perigos. Ele podia escorregar com o pé em uma pedra, uma lisa. Enfim, ele poderia passar por vários percalços dentro dessa linha, quando ele diz que não permitirá que os teus pés vacilem. Ele diz também que a pessoa que se dirigia a Jerusalém, ela podia ser abatida por duas situações. Ela podia ser molestada pelo sol. O viajante que ia para Jerusalém, ele caminhava ali por aqueles desertos e subia por aquelas montanhas debaixo de um sol escaldante. E esse sol escaldante, batendo ali direto sobre a sua cabeça, poderia levá-lo a uma situação ali de desequilíbrio, realmente mental, uma questão de saúde física. Ele poderia passar por uma insolação, ele poderia ser acometido de várias coisas. E ele diz também que ele me guardará do sol de dia e ele vai me guardar também da lua de noite, porque sabemos que durante o dia era um calor, miserável, desculpem a expressão, e durante a noite o que acontecia? A temperatura baixava a graus assim, realmente que traziam muita dificuldade para o peregrino. Isso nos faz pensar também no peso que ele tinha que carregar. Porque imagine, durante o dia muito quente, mas ele tinha que carregar a provisão que ia aquecê-lo à noite. Então, debaixo de um sol escaldante, ele tinha que carregar o peso para que à noite ele tivesse com o que se cobrir. Então, havia ali várias coisas que podiam fazer com que aquele viajante sofresse, com que aquele viajante tivesse dificuldades. Mas o salmista aqui, ele está dizendo que Deus não permitirá que os meus pés vacilem, que Ele me guardará de dia e de noite, que o sol não vai me molestar, que o Senhor vai me guardar de todo mal. E aí nós ficamos pensando, porque se a gente for trazer para os nossos dias, nós poderíamos usar que tipo de... qual aplicação que poderíamos fazer? Poderíamos dizer que o Senhor nos livraria da bala perdida. O Senhor nos livraria de pegarmos essa doença que tem aí atacado tantas pessoas. Ou, ainda que eu fosse acometido dessa doença, que eu conseguiria passar tranquilo por ela. Os irmãos já pararam para perceber que hoje vivemos diante de uma incerteza tão grande que mandamos os nossos filhos para a escola com o coração pequeno, porque a qualquer tempo um doido pode entrar na escola e simplesmente ceifar a vida de crianças. Como vimos há pouco tempo ali naquela creche, tirou a vida das professoras, tirou a vida das crianças. Um terrorista pode entrar num avião e fazer daquela viagem tranquila de férias um momento de total anarquia em nossas vidas. Essas seriam, mal que comparando, as aplicações, aquilo que o salmista está dizendo quando ele diz que o Senhor não permitirá que o seu pé vacile, que o Senhor vai proteger ele de todo o mal. Esses são os maus que têm nos acometido. Mas aí nós paramos assim numa situação difícil novamente. Por quê? O Salmo está dizendo que vai proteger. O Salmo está dizendo que eu não vou tropeçar, que o Senhor vai me proteger de dia e vai me proteger de noite. Mas todos nós conhecemos crentes, crente bom, crente fiel, que passa por dificuldades, que tropeça, quebra o pé, que é molestado durante o dia, que passa aperto no frio da noite. Todos nós conhecemos pessoas, crentes fiéis,
que passam por tremendas dificuldades na vida, que sofrem com o caso da bala perdida, que perdem seus filhos por bala perdida ou outras situações. E aí nós ficamos perguntando, será que nós nos enganamos e essas pessoas não eram, de fato, servos fiéis? Ou será que o Salmo não cumpre aquilo que ele está prometendo? Que Deus não cumpre aquilo que o salmista está dizendo que Deus faz? Qual será a real situação? Aí ele pergunta, o meu socorro vem dos montes? Pode o meu socorro vir dos montes? Como nós dissemos, irmãos, o socorro dos montes, ele estava se referindo ali àquela situação de idolatria que acontecia naqueles montes. Havia toda uma questão de prostituição, onde as sacerdotisas e os sacerdotes se prostituíam ali nos cultos a Baal, a Astera. É interessante porque Baal, por exemplo, ele era um deus pagão que dormia. Lembra o episódio de Elias, ali com os profetas de Baal? Eles ficam desde o amanhecer, desde o alvorecer até meio-dia, até o meio do dia, clamando, se machucando, pedindo que Baal acorde. Elias ainda fala, será? Não é? Gritem mais forte, porque talvez Baal ainda esteja dormindo. A própria lenda, a própria história a respeito de Baal diz que ele era um deus pagão, não é, gordo, e que vivia dormindo, muito bêbado e vivia dormindo. E o papel dos sacerdotes e das sacerdotisas era fazer com que Baal acordasse para que ele pudesse atender a demanda do povo. O interessante é que Israel, muitas das vezes, adorava esse ídolo. E a tantos outros, porque muitas das vezes na história, principalmente quando estudamos ali a nação, quando o reino se divide, estudamos o reino do norte, nós vamos ver que nenhum dos reis seguiu a Deus, obedeceu ou cumpriu aquilo que Deus determinara em seu coração, e eles permitiram a construção desses altares. Nós vemos ali, por exemplo, na história de Gideão, que o povo se levanta para ir contra Gideão, porque Gideão ele vai lá e ele destrói o bosque, o altar que o seu próprio pai havia construído. E quando o povo levanta pela manhã e vê que o altar havia sido destruído, eles vão lá e querem matar Gideão. Aí o pai de Gideão não permite que eles matem Gideão, e o povo começa a chamar ele de Jerubaal, se não me engano. Eu estou sem a Bíblia aqui, que significa Baal cuide de você, Baal acerte as contas com você, porque eles achavam que realmente Baal se levantaria contra Gideão, Baal teria esse poder. Irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos é que muitas das vezes nós não entendemos que Deus cuida de nós em cada momento, em cada situação de nossa vida. E não apenas diante das grandes dificuldades ou das grandes demandas. Ele cuida de nós em cada momento, em cada situação de nossa vida. Quando nós lidamos com situações grandes, nós então achamos que devemos buscar a Bíblia, que devemos buscar esse Deus de domingo. Mas quando nós temos a nossa dificuldade no nosso dia a dia, às vezes nós buscamos a ajuda dos montes. Sabe onde estão os nossos montes? Os nossos montes estão, por exemplo, naquelas psicólogas de Araque, que se chamam influencer digital.
Você está com dúvida com relação à sua sexualidade, com relação ao seu casamento, com relação aos seus estudos, e aí você vai lá para o YouTube e você vê aquela senhora ou aquele senhor, isso eu estou sendo irônica, tá? Com o senhora e o senhor, que não tem nenhuma vida, e aquela pessoa ali está ali te dando conselhos, orientações, dizendo o que você deve fazer ou deve deixar de fazer para que você tenha uma vida boa. Quando nós deveríamos buscar a ajuda e o conselho em quem? Em Deus, o nosso Criador. É interessante porque o salmista vai dizer assim, ó, eleva os meus olhos para os montes. Não é uma afirmação, assim, é uma pergunta. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A frase inteira é uma pergunta. Geralmente nós lemos assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Fica parecendo que o nosso socorro vem dos montes, mas não é isso que o salmista está falando. Ele está indagando. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, a terra e os montes. O nosso socorro vem dele, do Senhor, que é criador de todas as coisas. Então, no seu momento de dificuldade, no seu momento lá de dúvida, mas que você acha que é uma situação pequena para buscar conforto em Deus, não busque ajuda dos ídolos, não busque ajuda dos Baals, dos Acera, dos Asterotes da vida. Não entre lá no encontro com a Fátima Bernardes, no Ana Maria Braga, numa Adriana Galisteu, e por aí vai, irmãos, buscando nessas pessoas a orientação para a sua vida. Outro dia estava vendo uma reportagem onde a Xuxa falava a respeito do governo Bolsonaro não possuir um ministro negro. Aí eu fiquei pensando, você lembra de alguma paquita negra? Eram todas louras do cabelo lisinho. Então, são coisas assim, irmãos, que nós precisamos. Eu estou dando apenas esse exemplo, não tenho nada contra ela, nem a favor. É apenas um exemplo que eu estou trazendo para a igreja quando nós olhamos para a solução dos problemas da nossa vida no plano terreno. Olhamos para os montes e não para o Senhor que criou os céus, a terra e os montes. Muitas das vezes, irmãos, essa nossa ajuda vai ser de um coleguinha de escola que às vezes não tem nem interesse em realmente nos dar um conselho que seja bom. Às vezes ele vai nos conduzir por um caminho que ele mesmo não segue. Hoje, inclusive, lá na classe de discipulado, estávamos falando, porque eu lembro de ter assistido um sermão do pastor Cláudio Duarte, quando ele falava da matriz, da importância de nós conduzirmos, darmos a matriz que os nossos filhos devem seguir. E nesse sermão o pastor Cláudio falava, os nossos filhos, irmãos, eles vão ouvir a respeito do homossexualismo, eles vão ouvir a respeito do adultério, eles vão ouvir a respeito de drogas, eles vão ouvir e ver pornografia, tudo isso. Uma hora eles saem do nosso domínio, saem de debaixo das nossas asas e eles vão se deparar com essas realidades lá, por mais que nós tentemos protegê-los e livrá-los de tudo isso. Então, nesse sermão, o pastor Cláudio dizia o seguinte, se ele vai enfrentar todas essas coisas, a matriz precisa partir de mim. Eu preciso, à luz da Bíblia, orientar o meu filho a respeito de todas essas questões. Porque quando nós não falamos em casa, é o amiguinho, a amiguinha, o vizinho, sabe lá quem? Um Felipe Neto da vida, uma Maria Clara da vida,
gente, é assim, ó, é terrível, porque se você parar para ver essa turminha, eles não assistem televisão, não. Televisão é canal aberto, é coisa que tem dias contados para acabar. Pode parecer incrível para nós que somos da década e da geração de 70, 80, e que a televisão, o horário nobre da TV era muito importante. Mas isso aí, para eles, é só canalzinho de YouTube, é só mídia. Não tem nada a ver com televisão. E lá estão essas figuras. Não é? Resende Evil, sei lá como é o nome do cidadão. Enfim, pessoas que não têm nenhum conteúdo, mas que estão lá passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos entes queridos, a matriz que eles devem seguir. Tome a dianteira. Tome a dianteira. Introduza esse assunto, você, vovó, você, vovô, você, titia, você, pai, você, mãe. Fale para o seu filho aquilo que as Escrituras falam a esse respeito. E não permita que o mundo diga a eles aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas o salmista, então, ele continua. A minha ajuda vem dos montes? Não. A minha ajuda não vem dos montes. A minha ajuda, ela vem dos céus, do Senhor, que criou os céus, a terra e os montes. E Ele não vai deixar o meu pé vacilar. Ele continua aqui. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormirá. Aquele que te guarda não dormirá. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. Essa é uma menção diante dessa questão ali do Baal e dos ídolos, que muitas das vezes pareciam estar ali dormindo, pareciam estar em inércia quando as pessoas clamavam a ele. Então o salmista está dizendo, olha, o meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele não dorme. Ele não é como esses ídolos aqui terrenos que precisam de sacerdotisas para acordá-lo. Ele não dorme. Ele me guarda, ele vigia. E, irmãos, quando eu ouço, ou falo, ou leio versículos como esse, me dá um descanso, assim, muito especial. Hoje, aqui na EBD, o irmão Jorge estava falando da ansiedade. Estava falando que muitas das vezes ele se sente ansioso. E quem de nós não se sente ansioso? Mas olha o que o salmista está falando, que o seu Deus, ele não dorme. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que o seu Deus trabalha enquanto você dorme. O nosso Deus é um Deus que trabalha enquanto dormimos. Nem na antiguidade se ouviu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por mim. Enquanto eu estou ali descansando, eu estou relaxando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando. Irmãos, às vezes nós podemos até sentir assim, poxa, mas eu passo por cada dificuldade. Olha, eu vou dizer para você, por mais dificuldades que você passe, não está perto nem um terço daquilo que você realmente estaria sujeito a passar. Deus nos dá tantos livramentos que nós não temos nem ideia daquilo que Ele tem feito e faz por nós. O que o Salmo está nos prometendo, irmãos, não é que nós não teremos dificuldades. Ler esse Salmo achando que você está protegido, guardado de todo mal, que você não vai ter dificuldades na sua vida, é uma forma errada de ler o Salmo. O que o Salmo está dizendo aqui, quando ele diz que o Senhor não dorme, que o Senhor não dormita, ele não cochila, ele está atento a tudo que se passa conosco, ele está conosco, por mais pequeno e insignificante que eu me ache, ou por mais pequeno e insignificante que eu ache que aquele meu problema é,
eu posso confiar na ajuda dele. Ele está comigo. E essa tentação, esse problema, essa dificuldade pela qual eu estou passando, ela não é grande o suficiente para acabar comigo. Observe o navio no oceano. O que afunda o navio? O que afunda um navio? Ih, meu Deus, o que afunda um navio? As águas, não é? Quando ele abre um buraco lá no casco, alguma coisa, mas é a água. Quando a água entra nele, ele afunda, seja por qual tenha sido o motivo que permitiu que a água entrasse. Mas se a água entrar, ele afunda. Pense que você é um navio. Olha que situação em que vive o navio, porque aquilo que pode afundá-lo cerca ele por todos os lados. Mas aquilo que pode fazer o navio afundar é aquilo que faz o navio flutuar. Gente, isso é tremendo. Conseguiu entender o que eu estou dizendo? Olha, a nossa vida, nós estamos cercados de coisas que podem nos fazer afundar. São pedras, é o sol, é a lua, são as dificuldades, é a bala perdida, é o Covid, é o desemprego, é o governo, sei lá, Deus, é muita coisa que pode me fazer afundar. Mas essas coisas que me fazem afundar é aquilo que me faz navegar, é aquilo que me conduz à mansão celestial. E por mais que eu esteja cercado por essas coisas, eu só vou afundar se eu permitir que elas entrem em mim. Enquanto você não permite que as dificuldades entrem em você, ela não pode te abater. A dificuldade vai sim te conduzir nesse caminho, nessa jornada. Lembre que são salmos de peregrinação. Eles estavam indo para a cidade santa, nós estamos indo para o Israel celestial. Essas dificuldades, irmãos, elas produzem em nós perseverança, elas nos fazem crescer. O Senhor cuida de nós. Eu não posso permitir que essas coisas entrem em mim, que elas me perturbem. E aí, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Romanos, Paulo vai falar, Paulo vai dizer, essas coisas não podem me perturbar, essas coisas elas não me abatem, não é? Paulo vai dizer que nenhuma dessas coisas pode me derrubar. Ele vai dizer, eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas, em todas as dificuldades, eu sou mais do que vencedor. É muito importante entendermos esse versículo. Paulo não está dizendo que você é mais do que vencedor, porque você nunca vai ser atingido por uma bala perdida. Paulo não vai dizer que você é mais do que vencedor, porque você nunca vai ter problema com o seu filho em casa, ou com o seu marido, com o seu vizinho, seja lá qual for. Paulo está dizendo que você é mais do que vencedor, porque Cristo cuida dessas dificuldades junto com você. Ele é capaz de te dar a paz que excede todo o entendimento. Então, mesmo diante das dificuldades, eu posso continuar navegando nessa caminhada, nessa jornada. Paulo vai dizer aqui, olha, no capítulo 8, a partir do versículo 35, ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar você do amor de Cristo? Quem é que pode impedir você de olhar para o Deus Criador dos céus, da terra e dos montes, que vai te dar o socorro e o livramento? Será a tribulação, a angústia,
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por amor àquele que nos amou, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Não é que nós não venhamos a ter perigo, fome, nudez, espada. A questão toda é, nada disso pode me separar de Deus. Isso é não permitir que a água entre no seu barco. É você ter essa convicção de que eu vou continuar o meu caminho e apesar dos perigos que eu posso vir a enfrentar nesses montes, eu sei que o Senhor está comigo. O que de pior pode acontecer em nossa vida, irmãos? O que você considera assim que seria a pior coisa para a sua vida? Eu penso que seria a morte. Calma, Rita. Essa é a nossa forma de olhar o mundo, de olhar a nossa vida. Nós lutamos para não entrar na fila daqueles que estão caminhando para a morte. Os nossos pedidos de oração, na maioria das vezes, são voltados para isso. Mas Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. A forma como nós cristãos encaramos a morte é que está equivocada. É claro que, principalmente quando se trata das pessoas que vivem comigo, eu não quero que nenhuma delas pereça ou se vá. A gente tem aquele sentimento, até mesmo egoísta. Eu quero aquela pessoa ali do meu lado, eu quero que aquela pessoa conviva comigo por mais tempo o que ela puder. Eu não quero me separar. Até aí, irmãos, apesar de ser um sentimento bem egoísta de nossa parte, nós podemos entender. Mas cristão que tem medo da morte, não dá para entender. Eu, enquanto penso no meu pai, na minha mãe, no meu filho, no meu marido, eu não quero que ninguém se vá. Mas quando eu penso com relação a mim, eu deveria dizer, Senhor, eu estou pronta. Estou preparada. Porque afinal eu fui lavada e remida pelo sangue de Cristo. E ir morar na glória, entrar em estado de gozo, é um momento de vitória e não de derrota. Nós precisamos entender, ter essa visão, que olhamos muitas das vezes de forma equivocada. Mas o salmista, ele vai encerrar aqui dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Justo essa questão, o Senhor guardará a tua saída lá do Salmo 120. Quando você olha para as coisas do mundo e você diz, não, nada dessas coisas aqui me preenche, eu concordo, eu preciso realmente iniciar a minha caminhada de peregrinação e discipulado com Deus. E aí você sai para Jerusalém. Então, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Lembra do exemplo do trapézio que eu dei no sermão passado? Nós estamos naquele momento exato em que o trapezista largou o primeiro bastão e ele está no ar, se preparando para pegar o segundo bastão. Aquele que irá dar a ele
o sustento para que ele não venha a cair. Ele saiu da sua inconformidade com o mundo e está indo para Jerusalém celestial. Nós estamos nesse intercurso. Eu espero que esta mensagem, irmãos, ela tenha falado ao seu coração. Ele termina dizendo, né, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Espero que esse sermão, nesses dias de tanta ansiedade e perigo pelos quais nós temos passado, possa falar ao seu coração, que você possa ter o seu pensamento e a direção de Deus em sua vida. Amém.